Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado aqui todas as quintas-feiras pela UTV sempre ao meio-dia. Programa retransmitido ali também pela Rede Brasil de Televisão, TV Aberta São Paulo e agora ali por Ilhéus, na Bahia, né? O comandante Walter Siglione lá no Rio de Janeiro, passando para nós a informação via weblink, dizendo que agora o programa vai ser exibido também na Bahia. Enfim, o programa Questão de Justiça aí ganhando aí as fronteiras e ganhando o mundo. E agora pela internet, pela primeira TV, né, de internet, que é a UTV, programa que não tem fronteiras. Então, para você que não conhece o site, quiser acompanhar as entrevistas aqui do programa, acesse o www.questãojustiça.com.br. E hoje o programa vai abordar a questão do Estatuto do Idoso, enfim, os direitos dos idosos. Estes, né, aliás, quantos de nós não estaremos chegando nessa fase, essa fase, né, que traz aí uma importância tão grande, né? Aliás, os idosos hoje, né, com tamanha responsabilidade, com tamanha, enfim, com tantos conhecimentos, né, contribuindo e trazendo esse entrelaçamento de informação, de cultura, enfim, né, contribuindo muito com o aprimoramento da sociedade. E para falar sobre esses direitos dos idosos, nós recebemos hoje um advogado, inclusive é meu amigo, pessoalmente é meu amigo, doutor Dinael Milocchi. Como vai, doutor? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Dinael, que é primeiro secretário no Conselho Municipal do Idoso de São Paulo. Exatamente. E é membro da Comissão dos Direitos dos Idosos ali da OAB do Tatuapé, é isso? Corretamente. Aliás, doutor Dinael, além de integrar essa Comissão do Idoso, o doutor também, se eu não me engano, participa do Conselho Comunitário da região, enfim, exatamente, tem uma grande atuação. Fala um pouquinho da sua atuação. Então, no Grande Conselho Municipal do Idoso, foi criado em 1992, que naquela época era a prefeita municipal de São Paulo. Quem era a prefeita na época? Luiz Erundina. E aí se implantou o Grande Conselho Municipal do Idoso. Evidentemente, com o decorrer dos anos, hoje este mês deve estar completando aí 20 anos. Nossa, 20 dessa anos, lei. Já. E automaticamente ela já chegou a um ponto que há necessidade de umas modificações, evidente, se atualizar. É o que está sendo feito atualmente na Câmara Municipal. Agora me explica uma coisa, esse Conselho Municipal do Idoso, claro, trabalha em prol de atividades relacionadas aos idosos. Onde fica esse conselho? O conselho atualmente está situado na rua Líbero Badaró, 119, terceiro andar, que é aí no centro da cidade mesmo. Então, ali é a nossa sede atual. Mas nós temos um local muito amplo no Cambuci, que é um espaço especificamente para os usos dos idosos. Lá nós dispomos de uma infinidade de atividades a ser desenvolvidas com a participação efetiva dos idosos. Interessantíssimo. Agora pensando em idoso propriamente dito. Perfeito. Né? Para que nossos telespectadores, nossos cidadãos, claro, sabemos quem são os idosos, mas qual que é a finalidade de compor uma comissão que trabalha com o idoso, né? E qual que é a importância do idoso dentro dessa seara, dentro dessa ótica? Perfeitamente. O que realmente nós desempenhamos é que poder condicionar, dar ao idoso uma atividade, porque se ele deixar realmente, após a sua aposentadoria, não realizar mais nada, evidentemente ele vai se contraindo, né? E deixa de ter interesse pelas coisas. E é exatamente o inverso. Então nós chamamos de atividades ativas, né? Para que ele possa desenvolver. E nós temos uma área enorme de atividades que ele possa desenvolver na área do esporte, na área da atenção da educação. Então ele vai participando ativamente desse trabalho.
e aí ele acaba sendo um líder comunitário, como muitos já aconteceu. Aliás, o senhor é um grande líder comunitário ali na região Tatuapé, já foi presidente do CONSEG também, exatamente. do Conselho de Segurança, aliás, fez um belo trabalho ali. Com relação ao CONSEG, eu fui inclusive presidente durante 2 anos, e nesse período nós conseguimos muita coisa pelo bairro do Tatuapé. Inclusive uma viatura móvel, né, que nós chamamos de comunitária, e ela então desempenhou um trabalho de vigilância ali na região. E evidentemente deu uma tranquilidade maior para os moradores. E para os idosos, especificamente. Que aliás ficam preocupadíssimos com qualquer problema hoje. Aliás, todos nós, qualquer probleminha, vamos ligar para o 190. Exatamente. Acho que qualquer probleminha, né? Deu uma dor de barriga ali no idoso, ele liga para o 190 e fala, eu estou sozinho em casa. Aliás, dentro dessa ótica, doutora, é uma preocupação, eu fico pensando naqueles idosos que ficam em casa, e ficam em casa muito sozinhos, às vezes os filhos deixam o idoso sozinho, né, não olham por esses idosos, enfim. E nós temos uma secretaria especializada, que é a Secretaria de Assistência Social do município, cuida desse setor, e que atende, porque infelizmente ainda na nossa capital, nós temos um problema muito sério com relação ao idoso, que é o abandono. Então isso dificulta muito, porque infelizmente ele fica a par do entendimento familiar. Então ele automaticamente fica abandonado. E como o poder público não tem condições absolutas, ou pelo menos não, as políticas públicas não atingem esse objetivo, nós temos na cidade de São Paulo mais de 1.000 idosos com mais de 60 anos morando na rua. Aliás, a população idosa cresceu muito nos anos para cá. Aliás, nós temos muito mais idosos, a expectativa de vida aumentou, doutor? Atualmente na cidade, segundo a previsão do Departamento de Estatística do Estado, a gente verificou que nós temos quase 15.000 idosos morando na rua. Nossa, na rua? Aliás, um total de 15.000 pessoas morando na rua. Sendo desses 15.000, 12.000, 13.000 por aí, nós temos mais de 1.000 idosos com mais de 60 anos, automaticamente sem nenhum amparo. Nossa, muito preocupante. Super preocupante. E é isso que o Grande Conselho Municipal do Idoso vem debatendo, vem lutando nesse sentido. Ou seja, implementando políticas que possam trazer melhores condições, que possam despertar conscientização. Perfeitamente. Muito importante. E nessa situação, no momento, nós temos tido um amparo muito grande com relação à Câmara Municipal de São Paulo. Interessante. Através dos vereadores foi constituída uma comissão do idoso, para que essa comissão de plenária ela possa desenvolver um trabalho em sentido de favorecer o idoso. E alguns projetos já estão em andamento. E temos um agora, recentemente, que é o Fundo Nacional do Idoso, criado pelo governo federal. E automaticamente ele vai se estender para todos os estados do Brasil e, evidentemente, para todos os municípios. E nós já estamos nos preparando para que seja criado o Fundo Municipal do Idoso. Só para perfilarmos, enfim, para focarmos nessa situação. Pensando em Estado, o Estado, claro, do ponto de vista constitucional, ele tem que garantir. Perfeito. O telespectador diz o seguinte, inclusive, a telespectadora aqui, a Ana, aliás, o programa é ao vivo, né? Então nós temos aqui telespectadores de várias regiões do globo. Telespectadora diz o seguinte, eu acho que o Estado tem sim que assumir uma posição mais efetiva na criação de mecanismos de proteção e cuidados de pessoas idosas. O senhor concorda com isso? O senhor acha que... Eu acredito o seguinte, que após o Estatuto do Idoso, como foi elaborado em outubro de 2003, então aquilo deu um avanço muito grande com relação ao problema do idoso. Ainda, evidentemente, nem tudo está em funcionamento, que depende de legislações paralelas, evidentemente, para dar continuidade a esse trabalho. Mas já assegurou ao idoso uma série de condições de direito que é dele, né? Inclusive a parte preferencial. Hoje, como nós temos nos bancos, né? Um guichê especificamente para atendimento dos idosos. Agora, para entender, se o idoso chega lá na fila e o estabelecimento, por exemplo, não cumpre com a determinação, com a lei,
e diz o seguinte, olha, enfim, o senhor pega a fila e aí como é que fica? O idoso, o que o idoso pode fazer? O que o idoso deve procurar, o Grande Conselho Municipal do Idoso. Ele pode ir lá pessoalmente? Pode, perfeitamente, pode telefonar, tá? Nós tomamos todas as providências. E nós iremos até esse banco, se for o caso, se houver necessidade. Conversando-se com a gerência, expondo a eles, inclusive, o Estatuto do Idoso, que inclusive está sendo mostrado aqui. Aliás, olha só o Estatuto do Idoso. Só para entender, pedi para o Twitter mostrar o Estatuto do Idoso aqui para nós. O Estatuto do Idoso, que aliás é uma lei bem conhecida já de todos nós, mas assim, nem todos os cidadãos conhecem com propriedade os seus dispositivos. Agora, o Estatuto do Idoso ele foi criado após a criação do Grande Conselho? Exatamente, porque o Conselho foi criado pela Prefeitura de São Paulo em 1993. E o Estatuto do Idoso, ele é uma lei federal, ele foi criado, que é a Lei 10.741, ela foi criada em 1º de outubro de 2003. Aí passou, e depois logo, evidentemente, dia 1º de janeiro de 2004, ela entrou em vigor. A partir desse momento, aí nós, todas as secretarias do Estado, deu amparo. As secretarias que estão mais ligadas ao idoso é da saúde, educação, assistência social, transporte, e uma série de outras secretarias que também têm os seus setores específicos para atendimento ao idoso. Quer dizer, o Estatuto do Idoso foi criado posteriormente, agora, enfim, o senhor acredita que é uma lei que precisa ainda de algumas regulamentações... Até porque novos tempos, né, novos rumos nos valores sociais. Exatamente. Tanto é que, periodicamente, se realiza conferências, sabe, municipais, regionais, estaduais e federal. Exatamente dentro desse parâmetro é que se vai se delineando as necessidades do idoso. Então, este ano de 2011, nós realizamos essas conferências. Fizemos a primeira conferência aqui na cidade de São Paulo, depois fizemos uma segunda na cidade de Mogi das Cruzes, que é a região da Grande São Paulo, e depois nós fizemos a conferência estadual, que foi realizada na cidade de Águas de Lindóia. E, consequentemente, a final, agora no mês de novembro de 2011, realizamos em Brasília um período de 3 dias em que se definiu quais são as prioridades do povo idoso, né, da população idosa desse segmento, que evidentemente vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, tanto vai passar pela Câmara. Maravilhoso, agora despertou assim, achei maravilhoso esse Jornal da Terceira Idade, olha, muito bonito. Eu achei um jornal assim, eu acho que, olha só, vocês todos, jornalistas, enfim, acho que todos devem apoiar, enfim, esse Jornal da Terceira Idade. Um jornal gratuito, olha que graça o jornal. Inclusive traz aqui a matéria aqui da figura do Vanderlei Cardoso, grandes ídolos aqui dos anos 60, voltando aos shows. Fala da temporada dos campeonatos esportivos para a terceira idade. Exatamente. Fenomenal. E aqui diz que vai ter eleição, é isso, lá para o Conselho Municipal do Idoso? Já teve ou vai ter? Não, vai haver agora, as eleições serão no dia 14 de abril, né, em todas as subprefeituras da capital, que é um total de 31. E quem vota? E votam os idosos. Só poderão votar os idosos com 60 ou mais anos de idade. Não precisa ter uma prévia inscrição ali para votar, basta ser cidadão. Exatamente. Foram abertas agora do dia 1º a 30 de março as inscrições das pessoas que realmente desejam ser candidato ao Grande Conselho Municipal do Idoso da cidade de São Paulo. Olha que coisa linda. Se a pessoa se sentir em condições de poder colaborar com o Grande Conselho, é uma oportunidade dele se inscrever a fim de que possa participar, ser eleito pela comunidade. E o procedimento é da seguinte forma: nós dividimos a cidade de São Paulo em 5 regiões, 5 macro-regiões: Norte, Sul, Leste, Oeste e a Sudeste e Centro-Oeste, que dividiu uma parte da Zona Leste. Então ficou Sudeste, que abrange. No meu caso, por exemplo, que moro no Tatuapé, a nossa região ficou a Moca, a Vila Prudente, o Aricanduva
E Vila Prudente, pegou primeiro Moca, Aricanduva e depois, consequentemente, pegamos a parte do Ipiranga, né, e o Sacomã, Sapopema. Então ficou essa divisão da área. Aliás, falando em área, o senhor coordena ali a comissão ali no Tatuapé, a comissão de Direito dos Idosos ali na OAB do Tatuapé, Exatamente. lá presidida pelo nosso ilustre presidente, o Dr. Hudson, que vem realizando um trabalho ali, um árduo trabalho junto à subseção do Tatuapé, e que vem implementando um trabalho sempre lembrando dos idosos, lembrando dos ex-presidentes, lembrando dos jovens, lembrando dos idosos. E aí, dentro dessa ótica, o que tem sido feito ali? O que nós fizemos logo de princípio? No entendimento que houve com o nosso presidente, Hudson, nós colocamos a ele a necessidade de nós termos na frente do Fórum Tatuapé uma vaga para o idoso. Pelo menos 2 vagas para o idoso. Foi essa a nossa proposta. Como se fosse em shopping. No shopping tem as vaguinhas ali para o idoso, no fórum da mesma forma. Exatamente. E aí ele solicitou, através de um ofício encaminhado ao CT, e batalhamos aí há quase um ano nesse sentido para conseguirmos. E agora, já instalou? Já está funcionando. Parabéns, faz uma semana que já está funcionando. Quer dizer, o idoso chega com o seu carro, estaciona em frente à porta do fórum, coloca-se o cartão do idoso, que é necessário, é obrigatório por lei. Quer dizer, não pode parar sem o cartão. Exatamente. Aliás, vaga do idoso em São Paulo tem que ter o cartãozinho? Tem que ter o cartão. Se não houver, ele é expedido pelo DSV, né? Então a pessoa faz a solicitação através de um requerimento e depois será expedido. Ele poderá fazer até pela internet, né? Inclusive orienta a pessoa, o idoso, como ele deve proceder. Aí ele recebe o seu cartão do idoso e ele fixa no para-brisa do veículo, né? E automaticamente ele chega numa vaga do idoso e ele poderá colocar. Bom, tem preferência ali para parar o carro na frente do Fórum do Tatuapé. Se entrar no banco, tem preferência na fila. Também. Agora, uma coisa que vem ocorrendo, eu gostaria de ouvir sua opinião, com relação aos processos que correm em São Paulo, doutor, que isso é uma polêmica, porque os processos, cíveis, de família, enfim, que envolvem pessoas, processos em geral, que trazem ali a figura de uma parte que é idosa, geralmente, tendo em vista o previsto no Estatuto do Idoso, ele teria ali uma tramitação um pouco mais ágil, um pouco mais rápida. E é colocado uma tarjinha, que eu não sei administrativamente acordar a tarja, mas é colocado uma tarja naquele processo. Exatamente. Mas pelo menos eu venho ouvindo muitas reclamações, e até os telespectadores comentaram isso aqui, que os processos geralmente têm essa tarja, mas não andam muito bem das pernas esses processos. Não é só o problema do idoso. Eu acho que a justiça, realmente, de um modo geral, ela é um tanto lenta. Né? Realmente, a justiça muito burocrática. Né? Precisa ser mais, simplificar mais o trabalho. Agora, não teria que haver um tratamento diferenciado para os idosos? Como se pretende criar a vara do idoso dentro das formas? Seria fantástico, como tem a delegacia do idoso. Está previsto na legislação, né? E infelizmente não existe. Agora, nós temos as delegacias do idoso, que já é um grande avanço, né? Então, na cidade de São Paulo, nós temos 8 delegacias em toda aqui grande São Paulo. Né? De acordo com as nossas seccionais, nós temos uma delegacia do idoso. Então, só para entender, o advogado ele mora ali, o advogado não, o cidadão ele mora no bairro, por exemplo, de Santo Amaro. Ele quer registrar um boletim de ocorrência, algum crime contra o idoso, ele pode procurar qualquer delegacia, mas ele tem delegacias especializadas. Exatamente. Eu acho que são delegacias que têm ali um trato diferenciado com aquele idoso. É um delegado específico para dar esse tipo de atendimento e orientação ao idoso, no caso, né? Já tem mais paciência. Isso, exatamente. Então, no caso, por exemplo, Tatuapé, nós temos a 30º DP, né? Distrito Policial, e junto ao lado da delegacia, nós temos a delegacia do idoso. Entendeu? Então a pessoa se dirige, se é idoso, um problema relacionado ao idoso, evidentemente, ele será encaminhado à delegacia do idoso. Então essas delegacias suprem as necessidades dos idosos nesse sentido. Enfim, o telespectador comenta o seguinte: hoje as pessoas trabalham e estudam mais que no passado. Essas pessoas não dispõem de tempo para cuidar dos idosos, que precisam de cuidados diários específicos. Realmente é a atribuição do dia a dia, mas sempre foi assim.
Ou será que hoje, no presente... Hoje, eu acredito hoje, quer dizer assim, de 10 anos para cá, as coisas estão se modificando nesse sentido. Porque o que está ocorrendo? Está havendo, futuramente, nós teremos muito mais idosos do que crianças no ano 2025. Então, o país já está envelhecendo. E essa questão do envelhecimento, evidentemente, nos traz uma problemática muito grande, que nós não tínhamos anteriormente. Então, hoje em dia, você vê, por exemplo, aqui na nossa região da Sudeste, nós temos 230 mil idosos com mais de 60 anos. É muita gente, hein? Então, você vê, ao todo é 1.400.000 idosos, só na capital de São Paulo. Então, é muitos idosos. E a tendência é aumentar e não diminuir. Porque, na realidade, a criança, de um modo geral, não é mais naquela proporção que vinha, que as famílias tinham 6, 7 filhos. Hoje não, hoje no máximo é 2, 3. Coisa mínima, né? Agora, pensando em termos de estatuto, doutor, e aí visando informar esse cidadão, alguns pontos importantes do Estatuto do Idoso, na sua opinião. Bom, é aquilo que ele ampara o idoso, que está previsto, e evidentemente cada cidade do Brasil, evidentemente, vai colocando em prática, através das suas prefeituras, né, um setor de atendimento mais convincente em favor do idoso. Agora, a lei especificamente, dispositivos legais da lei que são importantes ali para resguardar o idoso. Por exemplo, o primeiro artigo diz assim, que será idoso a pessoa que tem 60 anos de idade. A partir dessa data, que ele completa 60 anos, evidentemente ele passa a se integrar ao Estatuto do Idoso. Quer dizer, para ser idoso tem que ter mais de 60. 60 anos ou mais. 60 anos ou mais. Então, se ele completa hoje 60 anos, ele passa a ter direito, evidentemente. Agora, a prefeitura garante ali alguns benefícios para o idoso também. Exatamente. Passagem, enfim, isenção de passagem, tudo então, isso. Então, há algumas divergências com referência ao problema da idade ainda, porque é uma situação anterior ao Estatuto do Idoso. O caso, por exemplo, do transporte. A mulher tem direito a utilizar o passe do metrô com 60 anos. O idoso, o homem não tem esse direito. Por isso que até já se mudou a denominação. Não se fala mais mulher idosa e homem idoso. Fala pessoa idosa. Para simplificar e definir. Não fica assim que é homem ou mulher. Evidentemente isso causa uma dificuldade. Mas como a lei aí é branda nesse sentido, no Estatuto... Aliás, todos os dispositivos aqui bem brandos. Exatamente. Enquanto o senhor abordava esse tema, tive o cuidado de folhear aqui o Estatuto. Aliás, já li o Estatuto algumas vezes, mas folheando aqui, encontrava só dispositivos assim bem brandos, com relação a penalidades, inclusive. Exatamente. Bem brandos. Não que se nós tivéssemos dispositivos... causionasse uma mais penalidade assim, maior. Com uma punibilidade um pouco mais acentuada, que nós teríamos uma redução dos crimes praticados contra idosos. E é nesse ponto que eu gostaria de pautar. Então, alguns crimes que vêm sendo praticados contra os idosos, que o Conselho vem monitorando, enfim... O que mais nos causa impressão, assim, com relação ao atendimento, é com referência aos asilos. E um dos artigos do Estatuto... O Suíter está aí ainda? Acho que o Suíter voltar para o doutor aqui. Pois não? Então, um dos itens que se refere a esse fato é o atendimento junto aos asilos. Então, algumas reclamações ainda surgem com relação a determinados asilos que não dá a atenção devida que o idoso merece. E isso chega ao nosso conhecimento, no Grande Conselho. E nós tomamos as medidas necessárias, vamos verificar, saber a verdade, porque às vezes até é uma coisa assim, que não tem fundamento legal, entendeu? Coisas corriqueiras. Mas a gente tenta corrigir essa falha das instituições, e ela será até punida, se for no caso, porque aí envolve a Secretaria de Saúde, envolve a Convisa, né, que é da Assistência Social da Saúde, da área da saúde, e envolve também o Ministério Público. Enfim, aliás, o Ministério Público como Público órgão tem nos ajudado nesse sentido e tomando tem apoiado. Então isso daí é muito importante para nós.
E acredito que logo nós teremos o cadastro nacional das instituições que lidam com a pessoa idosa. Maravilhoso. Então aí fica, em qualquer circunstância, em qualquer lugar do país, você tem que ter a pessoa estar ali cadastrada. O senhor acha que estamos no caminho certo, pensando em idoso em São Paulo? O senhor acha que, enfim, falamos da existência de um estatuto, falamos da existência de uma comissão que busca pensar, né, nesses idosos que, enfim, né, que tratam, na verdade, que muitos deles, né, relatam até a história da nossa cidade, enfim, né, são exemplos hoje e trazem esse entrelaçamento de informações, de cultura. Agora eu queria saber o seguinte: você acha que estamos no caminho certo? Não tenha dúvida. É por aí o caminho, é uma questão de tempo, né, que evidentemente tudo requer um certo tempo, mas a gente está se aperfeiçoando cada vez mais. E estamos tendo realmente oportunidade, tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa, mesmo com o governo federal. Nós fomos muito bem recebidos em Brasília, quando fizemos a 3ª Conferência Nacional, e do apoio que o Grande Conselho Nacional nos dá nesse sentido. Então isso nos ajuda bastante, nos estimula a poder fazer algo mais pelo idoso. Essa questão de, por exemplo, internet, interação tecnológica, isso realmente o idoso tem grande dificuldade ainda, né? Para muito. Acho que ainda é uma grande parcela. Agora, grande parte deles acabam encontrando na internet uma companhia. Exatamente. Agora, alguns cuidados devem ser tomados com relação ao idoso no uso dessas redes sociais, internet. Exatamente. E aí o que vem aí a aparecer? Que nós propomos realmente, quando nós fazemos reuniões, realizamos bailes, jogos para os idosos, e num dos assuntos que a gente aborda é exatamente nesse setor. Vocês precisam fazer um curso, né, da internet para você se inteirar, poder se acompanhar, porque hoje em dia quase tudo, o papel já está ficando do lado, né? Aliás, a tecnologia como aliada para favorecer, não para atrapalhar a vida do idoso. Aí essas instituições, ONGs de um modo geral, eles abrem cursinhos especificamente para os idosos. Então é uma sala de aula composta lá com 20, 30 alunos, né, evidentemente todos idosos. E o mestre ali orienta com calma, com tranquilidade, porque talvez já tenha dificuldade de entender. Então se repete várias vezes como se procede e ele se interessa. E a hora que ele cair na realidade, ele não quer largar mais. Agora pensando ali em advogado idosa, advogado idoso, né? Quais as suas considerações com relação a essa classe dessa profissão tão linda? Nós podemos considerar assim até uma pessoa privilegiada, evidentemente, né? Ter condições um pouco, recursos maiores, tá? Mas com relação ao problema de saúde, a dificuldade é a mesma. A mesma para todos. Não tem como, não influi aí. Aí tem a CASP, a Casa de Assistência dos Advogados ali, para amparar esses idosos. Aliás, o Dr. Fábio Romeu cantou um filho lá, implementando uma série de atividades campanhas, Dr. Anis, campanhas para o idoso. Para os idosos agora, vacina do idoso agora no próximo mês de abril. Aliás, tem em abril agora a vacina nas subseções. Exatamente. E aí os idosos têm que ir lá tomar vacina, que isso é muito tomar importante. Vacina. E é eficiente, viu? Eu posso dizer porque eu tomo essa vacina e realmente tem me ajudado bastante com relação ao problema da gripe, né? Agora, doutor, estamos chegando ao final do programa, eu gostaria que o colega colocasse para todos esses idosos que estão nos assistindo suas considerações, não só como representante de classe, mas como representando ali a comissão municipal do idoso, porque quantos idosos estão nos assistindo hoje e precisam de informação. Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor deixasse algumas informações para eles, a título de cidadania. Aonde que pode buscar, aonde fica situada a comissão de idoso, enfim, as suas considerações para ajudar esses idosos da cidade de São Paulo. Perfeitamente. No momento, nós estamos atravessando aí uma campanha eleitoral, que é um trabalho das eleições do Grande Conselho Municipal do Idoso, que vai ser realizado agora, dia 14 de abril, em todas as subprefeituras da cidade de São Paulo, que são as 31. Então, a pessoa, tendo 60 anos de idade, com o seu documento de identidade, ele deverá comparecer
no seu bairro, na subprefeitura mais próxima, para poder votar no dia 14, que vai no horário das 9 às 5 da tarde. Então é uma coisa bem simples, sem muita burocracia, para que o idoso não perca o seu tempo, fica muito tempo em fila, não chega a formar fila. Ou seja, o idoso tem que... Na verdade, os idosos devem se unir nessa luta, Isso que nessa a gente batalha. faz um chamado nesse sentido. A gente chama os idosos para que venham votar. Porque realmente ele estará fortalecendo o seu próprio meio de ambiente, onde nós podemos atuar. Em cima desse trabalho, que é as eleições, nós estamos aí numa tentativa enorme com relação à criação do Fundo Municipal do Idoso. O que seria Nosso prefeito precisa realmente assinar essa lei. Prefeito, olha lá. Prefeito, doutor Dinael Milok, que já fazendo um convite para que os olhos dessa prefeitura se voltem para esses idosos. Olha quantos idosos estão precisando. Exatamente. Claro que não descartamos o excelente trabalho realizado pela prefeitura, com o governo do estado de São Paulo, mas para que os idosos conclamando o maior apoio, enfim, da prefeitura. Porque esse projeto está já na Câmara Municipal, sendo estudado pelos senhores vereadores, os 55 vereadores da Câmara, estão analisando esse projeto, e eu tenho certeza absoluta que ele vai passar pela Câmara, evidentemente, para depois ser sancionado pelo nosso prefeito. Eu queria saber o seguinte, o Suíter pode votar? Ele pode ir lá votar, o Suíter, que está lá trabalhando com a gente, ele pode votar? Se ele tiver 60 anos ou mais... Então, o Suíter tá por ali, média de 60 anos, ele pode ir lá votar. Ah, se ele tiver, porque ele vai ter que mostrar um documento de identidade. Aonde que ele vai votar, doutor? Qual que é o endereço lá para votar? Nós temos vários endereços, porque cada subprefeitura, evidentemente, está situada num bairro. Então, aonde o idoso morar, ele vai procurar a subprefeitura mais próxima da residência dele. Então faz esse chamamento novamente, doutor, para esses idosos todos. Então, o que nós chamamos agora para que no dia 14 de abril os idosos possam votar, ele deverá apenas levar a sua identidade, não precisa comprovante de residência mais, né? Então ele só leva a sua identidade. E fará a votação demorará até 1 minuto no máximo para que ele possa votar. E ele estaria colaborando para que as pessoas que o representar dentro do grande conselho municipal possam proporcionar uma melhor condições de vida para esses idosos. E nós estamos muito bem entrelaçados na nossa secretaria, que é a Secretaria de Participação e Parceria, junto ao nosso secretário, em que tem nos dado apoio total no sentido dos trabalhos que são desenvolvidos. Mas nós sempre queremos mais, evidentemente, porque daqui a alguns anos, mais aproximadamente 2025, nós teremos mais idosos na cidade de São Paulo, né, do que o jovem. Então a gente tem que se preocupar com esse lado. E toda a parte da medicina, por exemplo, tem trabalhado gerontologista, da pediatria, da OAB, né, todos os órgãos nesse sentido, que lutam nesse sentido, tem o seu vínculo relacionado ao idoso. Então o voto é muito importante para que isso aconteça. Aliás, todos nós vamos envelhecer um dia. Exatamente. E eu vejo aqui o apoio da Drogaria São Paulo, já dando um apoio aqui ao Jornal da Terceira Idade, eu vejo a Drogaria São Paulo apoiando esse jornal aqui. Mas não só a Drogaria São Paulo, tá? Eu sei que a drogaria, eu sei que os idosos precisam ali dos seus remédios, enfim, né? Precisam ali da drogaria. Mas aí vai um convite a você, empresário, para ajudar o Jornal da Terceira Idade. Primeiro ajudar o Jornal da Terceira Idade, mas que você, empresária, comece, né, a olhar atentamente para essa comissão. Talvez o empresário seja idoso, né? Com certeza, você empresário idoso também, mais um motivo, né, para olhar atentamente essa comissão e de líderes como o Dr. Dinael, que vem implementando esse trabalho e que, apesar da idade, né, não medem esforços para construir um futuro mais digno, enfim, né, mais propício para as futuras gerações. Aliás, né, valorizarmos o idoso, estaremos valorizando as futuras gerações, não é isso, doutor? Perfeitamente. Doutor, obrigado pela sua presença. Já está convidado a retornar novamente ao programa para falar sobre estas e outras questões. Aliás, chamá-lo para falar de segurança, para falar desses temas aí que o cidadão precisa tanto, né? Aliás, o cidadão precisa tanto de informação, não só os idosos, o cidadão como um todo, né, doutor? É verdade.
E parabéns pelo trabalho que o senhor tem realizado lá na OAB do Tatuapé. Eu quero agradecer a atenção, pelo convite que me foi formulado. É com muito prazer que eu estou aqui, exatamente para poder passar algumas coisas, né? Porque é muito amplo o nosso trabalho, mas poder então assim direcionar um assunto direto ao segmento do idoso. É sempre um prazer estar convidado a retornar, e o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta na próxima quinta-feira com mais um assunto voltado ao mundo do direito. Aliás, doutor, trazemos aqui inúmeras personalidades, como o senhor, falando sobre temas diversos. O programa Questão de Justiça sempre levando de forma ética, de forma transparente, a comunicação, voltada ao direito, voltado ao cidadão. Então nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa Questão de Justiça. Até lá.